Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui hoje na nossa terceira live, falando a respeito do Espírito Santo. Nós estamos aqui agora fazendo um estudo a respeito do Espírito Santo. Na live passada, nós falamos a respeito da unção do Espírito Santo, A unção do Espírito Santo, a importância dela, alguns benefícios, de quem tem a unção do Espírito Santo. E se você não assistiu o estudo passado, assista, tá? Que é muito importante. Hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito do batismo com o Espírito Santo. Eu estava vendo a primeira live que eu fiz do estudo e é muito bom você assistir também a primeira live que fala muito a respeito do batismo com o Espírito Santo, tá? Tem muitas coisas sobre o batismo que eu não vou abordar nessa live aqui, mas que nós falamos com vocês na primeira live. Tá? Então a primeira live junto com essa daqui, que essa daqui é a terceira, elas falam a respeito do batismo com o Espírito Santo. Na live passada foi a respeito da unção do Espírito Santo. E para começar, eu quero ler com você uma palavra que está lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, tá? Mateus capítulo 3, tá? Lá no versículo 11, essa palavra nós lemos também na primeira live, versículo 11 diz assim, João Batista diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha isso, gente. Batismo com fogo a gente vai falar mais pra frente. Mas aqui, como João Batista ele disse, ele vos batizará. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Quem batiza nas águas para arrependimento são os discípulos de Cristo. Então, o Senhor Jesus é ele quem batiza com o Espírito Santo. Nós vamos entender isso melhor no decorrer dessa live de hoje. Abra ainda sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João. João capítulo 1, abra lá comigo. João capítulo 1, como nós lemos aqui, o Senhor Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Ele é o Senhor, é Ele quem limpa, Como nós vimos isso na primeira live, é importante você ver lá, tá? A primeira live e essa terceira live são a respeito do batismo com o Espírito Santo, tá? Evangelho de João capítulo 1, lá no versículo 32, tá escrito assim, verso 32, E João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, sobre Jesus. E eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha isso, gente. João Batista viu o Senhor Jesus Cristo, viu o Espírito Santo descer sobre ele, e o próprio Espírito diz a ele, como diz no finalzinho do versículo 3, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Gente, é o Senhor Jesus Cristo quem batiza com o Espírito Santo. É muito importante na sua vida com Deus você saber identificar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso é muito importante. É muito importante a gente examinar isso nas Escrituras. Quem é o Deus Pai? Quem é o Deus Filho? E quem é o Deus Espírito Santo? Isso é muito importante. Talvez mais para frente eu vou dedicar aqui algumas lives para falar a esse respeito. Mas é muito importante você, quando você lê as Escrituras, você saber identificar quem é o Senhor Jesus. Nesse estudo aqui do Espírito Santo, eu vou falar com você sobre os ministérios do Espírito Santo. O que o Espírito Santo ele opera hoje. E eu vou falar também com você sobre os ministérios do Senhor Jesus Cristo. Ministérios que ele cumpriu e os ministérios que ele cumpre ainda hoje conosco. Então é muito importante a gente ter essa compreensão. Quem é o Senhor Jesus Cristo? É Ele quem batiza com o Espírito Santo. Como nós falamos na primeira live, o Senhor Jesus, Ele é o Verbo, Ele é a palavra. E é por meio da palavra que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, Ainda, abra sua Bíblia comigo
lá em Atos, capítulo 1, né? Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1. Vai lá comigo. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1. É o Senhor Jesus Cristo quem batiza com o Espírito Santo. Aqui, em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo, ele havia ressuscitado, e aqui ele estava com os discípulos, ele falou o seguinte com eles, ó. Versículo 1, Atos capítulo 1, verso 1 diz assim, ó. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Gente, depois que o Senhor Jesus morreu e quando ele ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias com seus discípulos. 40 dias. Imagina a honra, o privilégio daqueles homens, né? Tendo o Senhor Jesus Cristo com eles ressuscitado durante 40 dias com ele, depois dos 40 dias é que ele foi levado aos céus, tá? Verso 4, ó. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: e de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Gente, olha isso. O Senhor Jesus ficou 40 dias com eles e falou para os discípulos: não se ausentem de Jerusalém, e permaneçam em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai. Porque João vos batizou com água. Eles eram batizados na água apenas, batismo para arrependimento. Mas o Senhor vos batizaria com o Espírito Santo. Eles creram nessa promessa. A maior promessa da nossa salvação é recebermos o Espírito Santo. E Jesus Cristo falou isso com eles, né? Versículo 6, ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Numa outra live, a gente vai voltar nesse versículo aqui para abordar um outro contexto. O Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Filho de Deus, igreja, ele tem poder. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição, do poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo de salvar. Essa testemunha de Cristo não é somente expulsar demônio ou orar pelas pessoas para que elas sejam curadas. A principal virtude daquele que tem o poder do Espírito Santo é levar o poder da salvação, do arrependimento, do convencimento, né? E aonde o Senhor Jesus Cristo declarou para os discípulos: vocês vão ser minhas testemunhas, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Esse mesmo poder que vai ressuscitar os apóstolos no último dia. Esse mesmo poder é o poder também da ressurreição, que nos garante a nossa salvação. É o poder, como a gente vai ver daqui a pouco, que regenera, que lava a nossa alma, que nos torna puros diante do Senhor Deus. Então o Senhor Jesus declarou isso para os apóstolos, né? Que eles permanecessem em Jerusalém. Vai lá comigo no versículo 12, ó, verso 12. Então voltaram para Jerusalém. Aqui no versículo 9, 10 e 11 foi onde o Senhor Jesus foi elevado aos céus, tá? Jesus foi elevado aos céus, você pode ler na sua casa depois. Aí no versículo 12, depois da ascensão. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como da jornada de um sábado. Quando ali entraram, verso 13, subiram para o cenáculo
onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha isso, gente. Aqui os discípulos, eles subiram para o cenáculo após a ascensão de Jesus. Cristo falou para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. E a Bíblia diz que eles foram ao cenáculo, e ali a Bíblia diz, versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos eles. Eu vou ler com você daqui a pouco aqui no capítulo 2. A Bíblia diz que todos eles perseveravam em oração. Pedindo o quê? Pedindo a promessa do Espírito Santo. Pedindo o batismo, buscando, eles perseveravam unânimes em oração. E durante ali 10 dias eles ficaram ali no cenáculo, orando, buscando, até que do alto eles receberam. No versículo 15 tem uma outra situação aqui que não é pra gente hoje, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 diz assim, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Igreja, olha isso. 10 dias ali buscando no cenáculo, buscando o Espírito Santo, perseverando unânimes em oração. Até que o Senhor Deus cumpriu sobre eles a promessa. Lembrando, é importante você assistir a primeira live que nós fizemos a esse respeito. O Senhor Jesus falou para os discípulos, como nós citamos lá na primeira live, lá em João 15. Jesus falou para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Na primeira live que eu fiz com vocês aqui sobre o Espírito Santo, nós falamos a respeito em Mateus capítulo 9, que o Senhor Jesus só vai derramar vinho novo sobre um odre novo. Ser um odre novo é ser uma nova criatura, isso a gente consegue através da obediência. Então lá em João 15, Jesus falou: vocês já estão limpos pela palavra. O primeiro passo para receber o Espírito Santo é ser limpo pela palavra. É se dedicar à palavra até que a pessoa seja limpa, até que ela seja uma nova criatura através da obediência, como nós falamos na primeira live. E nisso tem que haver uma dedicação à humilhação, ao jejum. Tem que haver uma perseverança. Os discípulos aqui, eles já estavam limpos. Eles lutaram, eles perseveraram, eles receberam a palavra de Cristo durante 3 anos e ali eles foram limpos. E o Consolador estava ali com ele, que era Jesus Cristo, como nós falamos na primeira live. Mas Jesus Cristo prometeu um outro Consolador. Porque o primeiro Consolador ficou com eles durante 3 anos, morreu, ressuscitou. Depois o primeiro Consolador ainda ficou com eles ainda 40 dias. Como nós vimos aqui. Depois o Senhor Jesus subiu aos céus. E 10 dias depois o outro Consolador desceu para habitar dentro deles. Na próxima live a gente vai falar sobre a habitação do Espírito Santo. E tudo que ela opera dentro daquela pessoa, quando o Espírito Santo habita em nós, né? Então aqui, igreja, olha essa importância. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos. O Espírito Santo desceu sobre todos eles, né? A gente não vai abordar isso hoje, mas depois você pode ficar lendo no versículo 5. Onde o dom de línguas foi derramado sobre eles. No versículo 14, você vai ver sobre o discurso do apóstolo Pedro. Você vai ver onde ali como que o apóstolo Pedro declarou para todo aquele povo, como estava prometido lá em Joel, né? Como está escrito aqui, como ele mesmo disse aqui, né? A respeito, quer ver, lá no versículo 18, mesmo Atos capítulo 2, desculpa, versículo 17, Atos 2,17. O apóstolo Pedro, ele citou uma promessa que está lá no livro de Joel, tá? Tá lá no livro de Joel, Atos 2,17 diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos, as vossas filhas, e profetizarão.
Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Olha isso. A primeira promessa que os apóstolos, que a igreja de Cristo buscou após a ascensão de Jesus foi o batismo com o Espírito Santo. Ali eles andaram com o Senhor Jesus Cristo, ali João Batista os batizou na água, e ali eles tiveram uma comunhão plena com o primeiro Consolador, que era Jesus Cristo. Ali eles foram limpos pela palavra, e logo depois da ascensão eles perseveravam em oração para que se cumprisse a promessa do Pai. Igreja, ser batizado com o Espírito Santo tem que ser um processo natural para o cristão quando ele o busca. Primeira coisa, a pessoa tem que ser limpa pela palavra de Deus. A pessoa vai na igreja, ela ouve a palavra, ela tem que ser limpa, ela tem que entender. Ela tem que se arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Cristo, passar pelo batismo nas águas, que é batismo para arrependimento. E a partir daquele momento, ela vai se dedicar ao Senhor, a uma consagração, para que ela seja uma nova criatura, para que ela apresente para Deus um vaso novo diante dele. A semelhança do Filho de Deus através da obediência, da humilhação, da perseverança e da oração. Aí a pessoa começa a buscar a promessa do Espírito Santo. A uns demora meses, anos, a outros é rápido receber o Espírito Santo. Tudo depende do coração e da determinação da pessoa. Tudo depende da entrega de cada um. Então o Espírito Santo ele foi prometido, né, a cada um de nós, a toda a igreja, todo aquele que crê. Ainda a esse respeito, lá aí mesmo, Atos capítulo 2, lá no versículo 37, Atos 2, 37 diz assim, ó: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui, todo o discurso do apóstolo Pedro aqui, quando o apóstolo Pedro, ungido pelo Espírito Santo, começou a declarar para aquele povo entendeu que eles não eram salvos, eles entenderam. E ali eles perguntaram para Pedro: o que nós faremos? E o apóstolo Pedro falou: arrependei-vos, como está escrito que ele falou, arrependei-vos e sejam todos batizados para a remissão de pecado. O batismo nas águas é um batismo para a remissão de pecados quando há um arrependimento. Quando a pessoa se arrepende da sua vida pecaminosa, quando a pessoa se arrepende de ter andado toda a vida longe do Senhor. E ali a pessoa ela é batizada, então ela recebe o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa é a promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos aqueles que o Senhor chamar. Você que está assistindo essa live hoje, você tem que começar a buscar o batismo com o Espírito Santo a partir de hoje. A principal promessa da nossa salvação é o batismo com o Espírito Santo. É passar a buscar, se humilhar diante de Deus, buscando essa promessa, até com que o Senhor Jesus Cristo venha e batize você, né? E encha você do Espírito Santo. Ainda, gente, ó, deixa eu ver aqui. Só uma coisa aqui. 16. Tá. Ó, eu quero ler uma próxima palavra com você. 1 Coríntios, capítulo 12. Abra lá comigo. 1 Coríntios, você vai ver lá, capítulo 10, 11, 12, tá? Todos os cristãos são participantes do Espírito Santo, né? Atos, capítulo 12, lá no versículo 13. Desculpa, versículo 12, vai. Atos 12, verso 12, diz assim, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Igreja, olha isso.
Em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só corpo. Todos os cristãos são participantes do Espírito Santo. Todos os cristãos têm o direito de receber o batismo com o Espírito Santo. E todos nós precisamos receber o Espírito Santo. É que eu não vou ler todo o contexto com você, mas como eu já disse outras vezes, é muito importante. Se você fala, eu nunca li a Bíblia toda, comece pelo Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento. Tenha uma compreensão da obra de Deus, do que é a Igreja de Cristo, que iniciou com os apóstolos e que está até hoje nessa terra. E a maior promessa de todos é nós recebermos o Espírito Santo. Nesse estudo aqui a gente vai falar sobre a habitação do Espírito Santo. A gente vai falar sobre os ministérios do Espírito Santo sobre nós, sobre tudo que ele tem que operar em nós para dirigir a nossa vida, para que a nossa salvação venha a ser desenvolvida ao máximo em toda a sua plenitude aqui nessa terra, né? Ainda, eu quero ler com você uma palavra que está lá no Evangelho de João, lá no capítulo 3. Vai lá comigo. Evangelho de João, lá no capítulo 3. Lá no versículo... Tá. João capítulo 3, lá no versículo 5. Lá no verso 5, tá? Vai lá. Desculpa, vamos ler o versículo 1. João 3:1 diz assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha isso. O Senhor Jesus fez uma declaração, isso aqui para mim é uma das mais fortes que existem na Bíblia. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se a pessoa não pode ver o reino de Deus, que dirá entrar nele? Para eu ver o reino de Deus, eu tenho que nascer de novo. Aí, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Gente, isso aqui é muito forte. O Senhor Jesus, ele faz essa declaração, quem não nascer da água e do Espírito Santo, né, não pode entrar no reino de Deus. Gente, olha isso. Quem não nascer da água e não nascer do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino. E Nicodemos ali com a mente dele natural, ele não entendeu. Ele falou, como pode um homem nascer de novo sendo velho? O homem vai porventura entrar na sua mãe de novo para depois nascer? Olha o entendimento, né, terrível que esse homem teve. Mas o Senhor Jesus falou para ele, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Gente, para um ser humano nascer, ele tem que ser inserido em uma mulher, no útero da mulher. A pessoa é inserida no útero da mulher, ela nasce ali. Para uma pessoa nascer de Deus, ela tem que ser inserida em Deus. Tem que ser inserida. Para uma pessoa nascer do Espírito Santo, ela tem que ser plantada no Espírito Santo. Eu li aqui com você na primeira live, né? Jesus Cristo falou, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Para uma pessoa nascer de Deus, ela tem que ser inserida em Deus. Para uma pessoa nascer do Espírito Santo, ela tem que se plantar no Espírito da palavra, na palavra da verdade. Eu tenho que plantar a minha vida na palavra da verdade para que eu possa nascer dela, para que eu possa nascer de novo. Nascer da água é passar pelo batismo, batismo de arrependimento. É quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela tem a compreensão que ela precisa ser salva, então ela passa pelo batismo nas águas, e a pessoa logo em seguida ela tem que nascer do Espírito Santo. Nascer do Espírito Santo, eu tenho que ser imerso no Espírito Santo.
Eu tenho que me entregar ao Espírito Santo, a direção dele, ao querer dele, a vontade dele. E isso acontece quando a pessoa passa a amar a palavra e se entregar, faz com que a palavra governe a pessoa por completo. Na primeira live nós falamos bastante a esse respeito. Então o Senhor Jesus ele fez aqui uma declaração talvez a mais forte que tem na Bíblia. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Isso aqui é muito importante. Todo cristão pode ter a glória, o prazer imenso, infinito de receber o Espírito Santo. É só uma questão de busca, é só uma questão dele. Ele tem que ser o principal, ele tem que ser o único objetivo da sua vida. Como que eu recebo o Espírito Santo? Na primeira live nós falamos muito e nessa também a esse respeito. Ele tem que ser o primeiro alvo da sua vida. Aliás, ele tem que ser o único alvo da sua vida. Você tem que colocar no seu coração, você tem que se esquecer de tudo. Você tem que pôr no seu coração, eu vou nascer do Espírito Santo. Eu vou buscar o Espírito Santo. Deus vai derramar sobre mim o Espírito Santo. E ali a pessoa passa a buscar o Espírito Santo na palavra. E ali o Espírito Santo já vai começar a falar com a pessoa. A partir do momento que a pessoa põe no coração que ela vai ser batizada com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai passar a falar com aquela pessoa. Vai passar a falar o coração dela. Vai passar a limpar ela, vai passar a moldar ela. A pessoa vai começar a ouvir a voz do Espírito. Não uma voz audível nesse ouvido aqui natural, mas uma voz no coração. O próprio Espírito Santo vai levar a pessoa para o caminho. Vai levar a pessoa aonde ela vai ser purificada, onde ela vai ser limpa. E ali a pessoa vai começar a ter um desejo profundo de oração. E a pessoa vai começar a sentir um amor imenso pela palavra de Deus. Porque o Espírito Santo já vai colocando isso dentro da pessoa. E ali o primeiro consolador, como a gente falou no primeiro estudo, que é o Senhor Jesus, ele vai começar a limpar a pessoa através da palavra. A palavra vai começar a limpar. O primeiro consolador, que é Jesus, vai começar a limpar, vai cumprir ainda a missão dele hoje, que é limpando, até que a pessoa esteja tão limpa e que a pessoa esteja moldada como Deus Pai quer, que ela esteja à semelhança de Jesus Cristo. Ali o Senhor Jesus vem e enche aquela pessoa do Espírito Santo. E faz com que aquela pessoa seja cheia. Então é só colocar no coração e ser uma pessoa determinada. A partir de hoje eu vou buscar e eu vou receber o Espírito Santo. Quando você faz isso, a sua comunhão com Deus já vai mudar instantaneamente. Já vai mudar. Porque o Espírito Santo, você já vai ficar mais sensível. E o Espírito Santo vai passar a falar mais com você. Ele vai passar a guiar você. Ele vai começar a tirar um monte de coisa do seu coração. Ele vai começar a te purificar. Você vai começar a ter tanto desejo de oração, de jejum, de comunhão, de examinar a palavra. Você vai entender que a sua vida espiritual ela vai começar a mudar ali. Mas tem que haver uma determinação. O Espírito Santo não pode ser mais uma promessa que você busca. Não pode. Como assim? Eu estou buscando pela vida financeira, pela família, estou buscando e também buscando o Espírito Santo. Não adianta. Ele tem que ser o único. Tem que ser o único. Você tem que abrir mão de tudo. Eu vou largar a mão da família, eu vou abrir mão de trabalho. Não, nada disso. Você vai orar pela família, você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo tudo, mas a promessa do Espírito Santo vai ser única no seu coração. Você não vai dedicar força para mais nada, a não ser para buscar o Espírito Santo. Você tem que entender isso. Você vai dedicar toda a tua força, você não vai deixar mais nada. Eu falei sobre isso na primeira live, que Satanás ele faz de tudo para dividir as nossas forças. Ele faz de tudo para isso, para dividir, para colocar no coração da pessoa um monte de situação para que ela comece a orar por um monte de coisa e ali a pessoa vai dividindo toda a força dela. Na primeira live você deve assistir se você não assistiu. Nós falamos com você a respeito sobre gastar a fé e investir a nossa fé. Eu expliquei isso para você. O investimento da fé é quando a gente busca o Espírito Santo. Ali você está investindo e você vai ter cada vez mais dele. Gastar a fé é quando você ora por um monte de coisa. E se você ficar gastando a sua fé, como eu falei na primeira live, a pessoa ela fica na miséria espiritualmente, ali ela se corrompe por inteiro e ela volta para o mundão tudo de novo, tá? Então assista a primeira live que é super importante. Eu quero ler também com vocês uma palavra, tá lá em Atos, capítulo 19, volta comigo lá. Atos, capítulo 19, a partir do versículo 1, tá? A gente vai ler do versículo 1. Vamos lá comigo. Atos capítulo 19. Versículo 1 diz assim, Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos.
Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando credes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Gente, olha isso. O apóstolo Paulo chegou ali em Éfeso, tinha também Apolo ali, né, que era um discípulo de Cristo também. E o apóstolo Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ele falou: a gente nem sabe que existe o Espírito Santo. A gente nem sabe. E infelizmente hoje isso aqui é uma realidade mesmo nos dias de hoje, Muitas pessoas que nem sabem que existe o Espírito Santo, que dirá o batismo dele, recebê-lo dentro de si, né? Versículo 3, ó. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em outras línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Igreja, isso aqui é muito rico. Isso aqui é muito rico. O apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles ali. E ali eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Gente, como isso faz falta hoje. Hoje nós impomos as mãos no enfermo para orar para que a pessoa seja curada. A gente impõe a mão para quebrar a maldição, para repreender, para expulsar o mal. Só que como faz falta isso hoje na igreja, impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. Impor as mãos é um ato de transferir. É um ato, nós buscamos, todos nós temos que ser cheios do Espírito Santo, sermos cheios das bênçãos, para que quando a gente impõe a mão, a gente transfira aquilo que Deus nos deu para aquela pessoa. Seja libertação do mal, seja quebra de maldição, seja cura de uma enfermidade. Mas como isso faz falta hoje, impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo, para que elas sejam batizadas com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fez isso. E isso tem que acontecer também hoje nos nossos dias. Muito mais do que ter fé para orar por um doente ou para orar por qualquer outra situação com a mão na cabeça de uma pessoa, a gente tem que ter fé para a gente orar para que aquela pessoa receba o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é derramado também através da imposição de mãos. Também através da imposição. Isso é algo que deveria ser feito. Por isso também que eu já falei em umas lives aqui passadas, que as vigílias de hoje não são mais iguais às vigílias de antigamente. As vigílias de hoje é para orar pelo empresário, é para orar pela mãe que chora pelo filho viciado. As vigílias de antigamente eram buscas. Ali Deus, ele movia, ali os pastores, obreiros, saíam impondo as mãos sobre as pessoas e orando junto com as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Isso é algo que parece que se esfriou dentro da igreja, né? Onde somente se buscam promessas, né, de cura, de prosperidade, vida financeira, casamento e por aí vai, família. E essa maior promessa de todas aqui parece que ela tá esquecida hoje dentro da igreja. Isso aqui é algo riquíssimo que a igreja tem, onde nós deveríamos sim impor as mãos sobre as pessoas e nós devemos fazer isso para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Porque da mesma forma que o Senhor Jesus operou no passado, ele também opera hoje, né? Ainda, gente, para a gente finalizando, ó, abra a tua Bíblia comigo lá em Tito capítulo 3, vai lá comigo. Abra a tua Bíblia em Tito capítulo 3, tá logo depois de Timóteo, tá? Ó, Tito capítulo 3, lá no versículo, vamos ver o versículo 3 também, tá? Tito 3, verso 3 também, tá? Diz assim, ó: pois nós também, outrora, éramos nécios, quer dizer, a gente não tinha entendimento, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Assim é a nossa velha criatura, né? Com todas as fraquezas e pecados e muito mais. Versículo 4. Quando, porém,
se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha isso, gente. O batismo com o Espírito Santo é um lavar regenerador, nos regenera. Nos regenera o quê? A semelhança de Deus. A Bíblia diz que o primeiro homem, Adão, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Quando Adão pecou, Adão perdeu a semelhança e todo ser humano perdeu a semelhança de Deus. Todo ser humano perdeu. O ser humano é apenas a imagem de Deus. Mas quando o Espírito Santo ele desce sobre uma pessoa, ela recobra a semelhança de Deus. Ela passa a ser a semelhança dele através, como está escrito aqui, ó, no finalzinho do versículo 5. Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha isso, gente. O Espírito Santo, quando ele desce sobre alguém, ele tem um lavar regenerador, regenera, e renovador. Aonde aquela pessoa ela passa a viver uma natureza divina, como eu falei com vocês aqui nos estudos atrás. Natureza divina, a gente passa a ser coparticipante da natureza divina. Ou seja, coparticipante a participar da mesma natureza do Senhor Jesus Cristo, através do lavar regenerador do Espírito Santo. A pessoa ela é lavada quando ela recebe o Espírito Santo. Ela também é renovada. Ela é feita uma nova criatura, agora a imagem do Senhor Jesus Cristo. Espiritualmente, na alma, no espírito, a pessoa recebe toda a vida de Deus nela. Ela recebe o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ainda no versículo 6, ó. Que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Igreja, Deus, ele quer derramar sobre nós ricamente, por intermédio de Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo, ele só se dá quando Jesus Cristo entra dentro de nós, que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então a palavra transforma, governa, molda aquela pessoa por inteiro. Aquela pessoa ela é transformada pelo primeiro Consolador, que é o verbo, que é a palavra entra, e por intermédio dessa palavra que governa, entra dentro de nós, chega um ponto que o próprio Senhor Jesus, ele vem e enche aquela pessoa do Espírito Santo, derrama sobre nós ricamente, gente. Gente, não existe limite para ser cheio do Espírito Santo, não existe limite para a comunhão com ele, não existe limite. Isso aqui é algo profundo, isso aqui é a maior promessa que existe para nós. É a maior promessa que todo cristão deveria e deve buscá-la, né? De todo o coração e com todas as suas forças. Ainda, primeira carta de Pedro. Abra comigo. 1 Pedro, lá no capítulo 3. Passa um pouquinho para frente de Hebreus, Tiago. Você vai ver 1 Pedro, capítulo 3. Lá nos versículos 20 e 21. Tá? 1 Pedro 3, 20 e 21 diz assim, ó. Os quais, noutro tempo, né? Aqui está falando que o Senhor Jesus, ele foi pregar para os espíritos que estavam em prisão, se você ler o contexto todo, quando ele desceu até o inferno, tá? Depois vamos ler todo o contexto, ó. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Igreja, o batismo nas águas, quando a pessoa ela entende realmente o que ela está fazendo, quando a pessoa ela entende que ela vai descer as águas, que ela aceitou a Jesus Cristo, ali a pessoa ela sai das águas com uma nova consciência para com Deus. Ali a pessoa sai das águas com uma nova consciência, ali ela passa a ser discípulo de Cristo.
Ali a pessoa ela passa a ser fiel, crente em alguma igreja, algum ministério, e ali ela começa a ser discipulada. E quando ela passa pelas águas, ela recebe uma nova consciência diante de Deus. Uma consciência onde o Espírito Santo vai ter liberdade de guiar aquela pessoa, falar com ela, guiar ela, até o ponto que o Senhor Jesus venha e encha, né, aquela pessoa com o Espírito Santo, aonde ela pode receber plenamente o Espírito de Deus dentro dela, né? Vamos caminhar para o nosso fim aqui, ó. Atos capítulo 10. Abre lá comigo. Atos capítulo 10. Deixa eu ler com você, acho que o versículo 44. Atos capítulo 10, versículo 44. Ó, o que nós vamos ver aqui agora, ó? O batismo com o Espírito Santo, gente, ele dá-se por meio da palavra, né? Como nós falamos aqui, ó. Atos 10, 44 diz assim, ó. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha isso. O apóstolo Pedro estava fazendo um discurso aqui, depois é bom você ler todo o capítulo. E a Bíblia diz que ainda o apóstolo Pedro falava, quando caiu sobre eles, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O batismo com o Espírito Santo, ele dá por intermédio da palavra. Por intermédio da palavra. Quando a pessoa se dispõe a ouvir a palavra. Ah, mas agora eu vou ficar somente quando eu escuto uma pregação na igreja? Não. Não é simplesmente a pregação na igreja. É constantemente, é todo dia, é todo instante. É quando a palavra, então eu tenho que ficar com a Bíblia aberta o dia inteiro? Não. A palavra tem que estar dentro de você. A palavra tem que estar repassando dentro de você, dentro de você. E ali o próprio Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele vai fazendo você lembrar. Ele vai juntando uma palavra na outra dentro do seu coração. Ele vai tratando de você. Ele vai curando a sua alma, vai transformando você, até chegar a um ponto que o próprio Senhor Jesus vem e enche a pessoa do Espírito dele. Então todos ouviam a palavra quando o Espírito Santo caiu sobre eles. Ainda, ó, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Aqui essa palavra que é muito importante. Você lê ela depois como um contexto por inteira, tá? Efésios capítulo 5, ó. Vamos ler o versículo 25, ó, verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Igreja, olha isso. O Senhor Jesus, ele se entregou por nós. Para quê? Para que santificasse a igreja, para que a lavasse, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Verso 26. Para que a santificasse, o Senhor Jesus se entregou pela igreja, se entregou por nós. Para quê? Para que a santificasse. O que é santificar? A palavra santo quer dizer separar. Separar para um propósito, colocar à parte, tirar do meio daqueles que serão destruídos. O Senhor Jesus morreu naquela cruz e se entregou para que nos santificasse, para nos colocasse à parte, para que nos reservasse para um propósito, que é recebermos a salvação, o Espírito Santo dentro de nós. Versículo 26, ó. Para que a santificasse, tendo-a purificado. A obra que o Senhor Jesus ele faz até hoje, ele nos purifica, ele nos torna puros. Para que a gente só pode receber o Espírito Santo quando a pessoa é pura, quando ela é pura. O que é ser pura? Ser pura é ser lavado pela palavra, como Jesus Cristo disse aos discípulos lá em João 15, né? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ó, verso 26. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O Senhor Jesus, ele faz essa mesma obra hoje. Ele lava, tendo purificado uma pessoa pela lavagem de água pela palavra. Uma das representações da palavra da Bíblia Sagrada é água. A palavra é água. E o Senhor Jesus, ele nos purifica através da lavagem de água pela palavra.
Uma pessoa ela só pode receber o Espírito Santo através da lavagem, ela tem que ser lavada pela água, que é a palavra, a pessoa tem que ser lavada. Quando a pessoa ama a palavra, quando ela ama, se dedica, persevera nela, a palavra de Deus começa a fluir para a alma daquela pessoa uma virtude, uma delas que é a água, que vai lavando a pessoa, vai lavando, vai tirando todas as imundícias. E nesse processo, o Senhor Jesus vai levando a pessoa, junto com o Espírito Santo, a uma vida profunda de oração, a um quebrantamento profundo, aonde a pessoa vai começar a sentir dores na alma dela, angústias e tristezas na alma, só que isso é uma tristeza que vai lavando a pessoa, vai purificando a pessoa vai sendo purificada ali, ela vai sendo quebrantada, até o ponto que o Senhor Jesus vê que ela pode receber o Espírito Santo dentro dela. O batismo se dá por meio da lavagem de água pela palavra. A pessoa tem que ser lavada, ela tem que ser purificada. Isso aqui é algo maravilhoso. A pureza, gente, não tem nada mais precioso do que você estar puro, lavado, limpo. Você começa a sentir aquele amor do Espírito Santo dentro de você. Você começa a sentir aquela paz, aquela alegria plena na tua alma, aquele desejo que você quer mais e mais e mais de Deus, mais de Deus. Aí você começa a ver que as corrupções da velha criatura não estão mais em você. Você começa a ver que as maldades que antes estavam no seu coração não estão mais em você. Você começa a ver que toda a sujeira não está mais em você. Você começa a sentir um amor tão grande, mas tão grande por Jesus, gente, mas tão grande. Esse é um processo maravilhoso. Esse é um processo maravilhoso. Até chegar um ponto que a pessoa ela é cheia, né, do Espírito Santo. Ó, aqui, eu vou terminar nesse ponto aqui com vocês. A gente tem que ter essa compreensão, gente. Próximo estudo, eu vou falar com você sobre a habitação do Espírito Santo. Nós vamos ver como que nós desfrutamos da habitação, o que a habitação do Espírito Santo opera em nós. Nós vamos ver isso a partir do próximo estudo. Gente, para ser batizado com o Espírito Santo é só colocá-lo como o único alvo da sua vida. Abra mão de tudo, abandone tudo. O que é abandonar? É ficar em casa? É parar de fazer as coisas da vida? Não. Abandonar tudo é aqui, ó. É no coração. Abra mão de tudo. Esqueça de tudo e coloque o Espírito Santo como alvo da sua vida. Se dedica à meditação da Bíblia todo santo dia. Mas você tem que colocar a palavra dentro do seu coração. E isso só acontece através da obediência. Quando você fala com Deus de verdade, Deus, eu quero receber o Espírito Santo. E você mostra para Deus o que você quer através de uma perseverança. Aí quando você faz a vontade de Deus, como está escrito lá em Hebreus, você alcança a promessa. Quando você coloca isso no seu coração, você já vai ver que o Espírito Santo vai começar a falar com você. Ele vai começar a falar com você. Ele vai pedir coisas para você. Ele vai pedir para você abandonar coisas. Ele vai pedir para você começar a fazer outras coisas. Ele vai começar a pedir. Ele vai começar a falar com você. E ali você vai ver que você vai começar a mergulhar na oração. Você vai começar a mergulhar na oração. Só que você vai ver que não é uma coisa que vai vir de você. Você vai ver que é algo que você vai começar a sentir dentro do seu coração. Você vai começar a mergulhar na oração e cada vez a sua oração vai ficar mais profunda, mais profunda. E não tem nada a ver com pedir coisa para os outros não, tá? É um quebrantamento que o Espírito Santo ele vai colocar dentro de você. Ali a sua alma vai começar a ficar triste. Sua alma vai começar a se entristecer. Só que é uma tristeza que não vai matar você, pelo contrário. É uma tristeza que vai te lavar. É uma tristeza que ela vai te purificar. E quando você mergulha nesse processo, você vai entender, irmão, que cada dia você vai levantar daquela oração mais limpo. Você vai começar a sentir mais amor dentro de você. Você vai começar a sentir mais... Você vai ver o desejo que você vai começar a sentir pela palavra de Deus. Você vai ver que você vai estar na rua, você vai estar trabalhando, você vai estar num monte de lugar e você vai desejar, você vai ficar meditando na palavra o dia todo. A palavra vai estar repassando no seu coração. Você vai ter vontade de chorar, você vai ter vontade de cantar louvor. Isso é algo maravilhoso, gente. Isso é algo maravilhoso. Até chegar... Aí as suas decisões com Deus, elas vão ficando cada vez mais firmes, elas vão ficando cada vez mais fortes. Elas vão ficando cada vez mais plenas dentro de você. Até chegar um ponto que você vai ter ali, que a gente chama também de encontro com Deus. Até chegar um ponto que o Espírito Santo vai ser derramado dentro de você, plenamente e abundantemente, tá? Assista a primeira live, que eu estava assistindo ela hoje de novo, que eu vi que eu falei muito ali, que a gente falou muito ali sobre o batismo do Espírito Santo. E assista junto a dessa. A live passada, nós falamos a respeito da unção do Espírito Santo.
A próxima live nós vamos falar a respeito da habitação do Espírito Santo. Todas as maravilhas que ele opera em nós, tá? Então veja como é que tá a tua alma hoje. Veja como é que tá a tua alma. Eu dou esse conselho para você. Hoje mesmo, dobra o teu joelho no chão e coloca o batismo como seu único alvo da sua vida. Fala para Deus, Senhor, até hoje eu fiquei dentro da igreja buscando por um monte de gente, buscando por um monte de coisa. A partir de hoje, Deus, eu entrego tudo na tua mão, família, tudo na tua mão. A partir de hoje eu vou receber o Espírito Santo. Você não está abandonando família, você não está abandonando nada. Você vai viver pela fé. Você vai entregar tudo na mão de Deus e você vai passar a buscar o Espírito Santo. Aí você vai ver que ali o mal vai tentar você. Satanás vai tentar você, ele vai querer te encher de preocupação. Ele vai querer fazer com que você fraqueje. Para quê? Para que na hora, e é sempre assim que acontece, tá? Muitas vezes, quando a pessoa ela tá para ser batizada com o Espírito Santo, começa a vir um monte de pensamento nela. Quando a pessoa tá abrindo o coração, quando o Espírito Santo vai encher ela, aí a pessoa vai tranca o coração de novo. Aí a pessoa sente medo. Ou a pessoa começa a orar pela família, começa a orar pelo monte de coisa. Por quê? Porque o diabo ele joga seta na pessoa. Aí quando ele vê que a pessoa tá para receber o Espírito Santo, ele joga uma seta na pessoa. Aí a pessoa começa a orar pelo fulano, começa a orar pelo beltrano, ela tranca o coração dela, aí o Espírito Santo não desce, não vem sobre ela. Por quê? Porque dividiu a força dela, ela perdeu o foco dela. Então ser batizado com o Espírito Santo não é difícil, não é. Ele só precisa ser o único, não é o primeiro. Ele tem que ser o único alvo da sua vida. Aí quando você faz isso, aí você vai entrar num processo maravilhoso de intimidade, de quebrantamento, que o Espírito Santo, aí você vai passar a ouvir a voz dele, tá? Aí você vai passar a sentir uns desejos na sua alma, que você vai ver que tá vindo dele. Aí você vai ver só que maravilha, coloca isso no seu coração a partir de hoje, tá? Tem muita coisa ainda para ser falado a respeito do Espírito Santo. Hoje é apenas a primeira live, a terceira, tá? E nós estaremos aqui falando sobre a habitação do Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, essa é a maior promessa que existe, meu Pai. Onde nós recebêssemos, meu Pai, o Espírito Santo dentro de nós. Pai, eu oro nessa madrugada, meu Pai, seja qual for o horário que essa pessoa está ouvindo essa oração, está vendo essa live. Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, eu oro para que cada pessoa tome uma decisão hoje, agora, de receber o Espírito Santo. Meu Pai, essa pessoa que há tantos anos está dentro da igreja, meu Pai, e se acostumou a ficar de coração sujo, se acostumou a ficar fraco, a depender da fé e da oração dos outros. Meu Pai, que essa pessoa a partir de hoje tome uma decisão, eu vou receber o Espírito Santo, eu vou conhecer a Deus em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, que cada pessoa tome essa decisão a partir de agora, Pai. E eu tenho certeza, meu Pai, e eu nem preciso pedir, porque eu sei que a partir desse momento, Pai, o Teu Espírito vai passar a falar com cada um e conduzir a cada um no caminho que deve andar. Pois assim, Pai, debaixo da Tua palavra eu libero essa palavra que todos sejam cheios do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém, gente. Tá? Creia, se entregue e você vai ver a maravilha que o Senhor vai operar dentro de você, em o nome do Senhor Jesus, tá? Gente, Deus abençoe, tá? Um grande abraço para a dona Naildes, para a dona Glória, Deus abençoe, a dona Cristina também, seu Júlio, a Jeane também, Deus abençoe, tá? Cada um de vocês, tá? Se não tiver aparecendo o nome aqui pra mim, tá? Deus abençoe cada um aqui que viu, que tá assistindo essa live aqui, tá? E eu tenho certeza, o Espírito Santo, ele não está preso. É Ele quem faz a obra, é Ele quem faz essa obra, tá? Em o nome de Jesus, receba todas essas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Hoje, amanhã e para sempre, em o nome do Senhor Jesus, tá? Fiquem com Deus. E até quarta-feira, tá? Nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.